Boa tarde a todos e todas. A Secretaria Municipal tem a honra de anunciar o evento Transformação do Estado, desenvolvendo capacidades estatais para a geração do impacto em políticas públicas. Abrimos este encontro aos analistas de políticas públicas e gestão governamental, aos gestores de equipe da Prefeitura de São Paulo, interessadas na temática. Sejam todos e todas bem-vindos. Nossos cumprimentos à Secretaria Municipal de Gestão, Marcela Arruda, ao secretário extraordinário para a transformação do Estado do Governo Federal, Francisco Gaetani, e ao secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Bruno Lopes Correia, e a Cassiana Montesião de Souza, membro da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental, com exercício na Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Gestão. Passo a palavra à secretária municipal da Secretaria Municipal de Gestão, Marcela Arruda. Oi, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na sala virtual, participando conosco hoje desse evento. E como no período da manhã, minha fala é uma fala de abertura, mas em especial para o agradecimento ao professor Gaetani, que está no Ministério da Gestão e Inovação do Governo Federal hoje, com assuntos estratégicos, uma secretaria extraordinária, e com foco na transformação do Estado, que é o tema que subsidia hoje aqui a nossa fala. Ao professor Gaetani, em nome da Prefeitura de São Paulo, aqui de todos da Secretaria de Gestão que organizam esse evento, e é a secretaria aqui também a gestora da carreira, e o prefeito Ricardo Nunes, nós desejamos aqui as boas-vindas e agradecendo o seu tempo dispensado para falar com os nossos gestores aqui da carreira PPGG. E é o Bruno Lopes, que vem, o nosso secretário adjunto de Educação e integrante da carreira, e que muito abrilhanta a Secretaria da Educação diariamente com os desafios. No enfrentamento desses desafios diários, o Bruno vem trazer a sua perspectiva das capacidades estatais necessárias para a construção de políticas públicas do dia a dia e políticas públicas que sejam efetivas. Do gestor público e do servidor entender como funciona a ponta para essa construção e diagnóstico da política pública, as necessidades que, na visão dele, ele ainda entende, né, que possa ter nessa construção. Então, a gente passa hoje aqui numa continuidade de tema, e esse encontro, professor Gaetani, é um encontro que já acontece com alguma frequência com o grupo dos APPGs, mas esse é o primeiro desse ano. Então, teremos dinâmicas diferentes ao longo do ano de encontros. Muitos desses encontros têm membros da própria carreira que falam, né, das suas experiências, das suas construções de projetos nas secretarias, e eu quero aqui agradecer a presença de todos os APPGs, na pessoa dos APPGs que representam a carreira. Eu sei que são muitos, mas falar aqui o nome do Arthur, o nome do Vinícius, que sempre representam a carreira, não sei se eles estão aí, então levantem a mão se estiver, no virtual, mas saudar a todos vocês, nas pessoas do Vinícius e do Arthur, a Cassiana, que nos ajuda também hoje desde o virtual, agradecer a coordenadora Giovana, de Projetos Estratégicos, que é a coordenadora hoje onde está a equipe que ajuda na gestão da carreira, a Natália, a Ana Fiocchi, a Vívia e todos os APPGs que integram essa carreira. É uma carreira que tem nos ajudado, o professor Gaetani, apesar de ser uma das mais recentes da Prefeitura. E tem um número hoje que ainda é muito pequeno, nós estamos com 121 APPGs ativos, cargos providos é um pouco mais de 140, mas com as licenças e sessões, 121 em atividade. Então, é claro, dos 130 mil, nós temos aqui uma representação de 0,01%, mas de pessoas que têm nos ajudado a multiplicar a visão de projetos na prefeitura, e a nossa expectativa, enquanto Secretaria de Gestão e da Prefeitura, é essa compreensão sobre a administração pública do futuro e a necessidade de uma capacitação que é contínua para a gente ter serviços públicos mais eficientes. Com essas palavras, Rose, eu libero aqui para que esse evento comece, e agradecer mais uma vez a presença das lideranças e outros gestores que não são da carreira, mas estão aqui presentes. Muito obrigada. Obrigada, secretária, pelas palavras.
Convidamos agora o Francisco Gaetani para ministrar a palestra Transformação do Estado, desenvolvendo capacidades estatais para a geração de impacto em políticas públicas. Gaetani é doutor em Administração Pública pelo Departamento de Governo da London School of Economics and Political Science e mestre em Administração Pública e Políticas Públicas também pela LSE. Atua como professor permanente do Instituto Rio Branco e da Escola Nacional de Administração Pública, a qual já presidiu. Teve passagens pelos conselhos de administração do Banco do Brasil, BNDES, FINEP, e entre outros. Na administração pública federal, foi secretário nacional de gestão do Ministério do Planejamento e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente é secretário extraordinário para a transformação do Estado no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Passo a palavra a você, secretário. Obrigado, Roseli. Obrigado, Marcela. Olá, Bruno. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto um colega de vocês. Eu fui da primeira turma dos EPPs GGs federais, ingressei no Instituto Público Federal em 88, e também minha história tem uma conexão muito forte com a Escola de Governo da João Pinheiro, onde eu fui diretor. Eu acompanho também as carreiras de gestores em alguns outros estados, Goiás, o Rio, enfim. Só que são governos do estado. Trabalhar com vocês, interagir com vocês no plano local, é uma honra e um desafio muito grande. Queria mais uma vez agradecer a Marcela, porque a gente aqui em Brasília fica muito afastado do mundo, fica muito afastado do Brasil, e a oportunidade que a gente tem de ter contato com a realidade é através de vocês, que são os gestores que estão aí colados na população no dia a dia, literalmente dando a cara a tapa, porque é olho no olho, e tem que explicar o que vocês estão fazendo aí para uma população cada vez mais exigente e mais demandante. Eu trago aqui umas reflexões um pouco sobre o mundo hoje, o futuro, gestão de políticas públicas, os desafios dos governos, e depois nós vamos ter, se vocês quiserem, um tempinho para conversar, para responder algumas perguntas. De qualquer forma, eu queria já de antemão me colocar à disposição aqui no governo federal. Vocês me alcançam no fgaetano@gmail.com. O que eu puder colaborar aí no dia a dia de vocês, seja diretamente, seja indiretamente, vocês têm aqui em Brasília um parceiro. A Marcela me acessa aí a hora que ela quiser também. Então, vamos procurar fazer mais coisas juntos. Queria começar dizendo que o atual governo, ao criar um Ministério de Gestão e Inovação, ele surpreendeu. Por quê? Essa é uma agenda tradicionalmente pouco cara à esquerda. No governo passado, 10 anos atrás, no governo Lula anterior, a expressão gestão tinha uma conotação ideológica associada à direita conservadora. Da mesma forma que para a direita conservadora, as expressões cidadania e participação têm uma conotação ideológica associada à esquerda. Só que, convenhamos, né, nós não podemos continuar nesse Cartoon Network. Né? Então, o fato de ter sido criado o Ministério de Gestão e Inovação significou o reconhecimento da importância estratégica da agenda de gestão para alavancar o conjunto de governo. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. As políticas de gestão pública são políticas sistêmicas, são políticas que empurram toda a administração. Mas elas são também políticas invisíveis, políticas pouco percebidas enquanto tais. E, geralmente com pouco glamour, com pouco sex appeal, com pouca capacidade de sedução, compras e contratos, auditoria, gestão de pessoal. Isso geralmente é uma área muito desvalorizada nos governos. Só recentemente é que essas políticas têm ganhado um certo status, justamente pela compreensão de que o sucesso das políticas públicas finalísticas depende do suporte das políticas públicas de gestão pública. Né? Então, a gente vai conversar, vai dar um passeio sobre essas conversas e depois, se vocês quiserem perguntar, contem comigo. Tá? Vou ver se eu consigo aqui compartilhar e... aqui. Espera aí. Isso. Eu vou deixar nesse formato, mas se vocês quiserem, eu passo para a tela cheia.
É porque assim eu consigo ter uma visão mais dinâmica da apresentação. Mas aí fica por conta de vocês. Está mostrando o seu e-mail, professor. Volta para a sua Ah, apresentação. meu e-mail vocês não podem ver, segredo de Não, Estado. então. E agora? Agora saiu, está mostrando a sua área de trabalho. Penso que o senhor tem que maximizar isso. Tem Bom. no final da Tá ótimo. tela tem um quadrado aí que o senhor Eu pode sei. deixar a sua Eu tela. aprendi. Depois de muito tempo eu aprendi. Ah, então tá perfeito. É esse? É esse. Esse. Vamos lá. Bom, eu resumi um pouco o texto porque a gente esquece que a primeira obrigação de um governo é governar, tá? E governar virou uma coisa complicada ultimamente, né? Nós estamos vivendo muita incerteza, muita confusão em relação ao que é o mundo presente. Vocês devem conhecer a expressão VUCA, né? Uma expressão muito do jargão empresarial, e mais recentemente, Bunny, né? E eu inventei uma aqui só para ajudar na conversa, que é RISC. VUCA por quê? O mundo se tornou-se cada vez mais volátil, cheio de incertezas, complexo e cheio de ambiguidades. Vocês são jovens, mas para mim, por exemplo, um mundo que a Europa está em guerra, um mundo em que você discute, não é Estado máximo, Estado mínimo, é Estado nenhum, é surpreendente. Né? Bunny, né, numa evolução dessa discussão do VUCA, né, um mundo que tornou-se muito quebradiço, né? Ansioso. Antigamente eu era ansioso, agora ninguém repara que eu sou ansioso, porque todo mundo fica ansioso. Né? Nós todos estamos vivendo uma conjuntura que nos torna ansiosos diariamente. Né? O mundo não é mais linear, o futuro não é mais o que era. Nós não sabemos mais se as coisas vão melhorar ou não. Aquela expectativa de uma evolução virtuosa, um mundo sempre melhor, no nosso caso, no Brasil, na América Latina, né? É bom lembrar que nós temos dois vizinhos, Venezuela e Argentina, que já foram países muito ricos, países desenvolvidos, e que hoje se encontram na situação que estão. O Brasil mesmo, nós estamos patinando aí há 2 décadas, mais ou menos, pelo menos uma década, nós estamos patinando sem conseguir sair do lugar, né? E também nós temos que conviver mais com um mundo incompreensível. Tem cada vez mais coisas que a gente não dá conta de entender. No meu caso, eu ponho na conta da velhice, mas acho que é mais do que a velhice. Eu acho que tem coisas que realmente estão escapando da nossa compreensão. Tem vários mundos novos emergindo e nós não estamos sabendo muito bem como lidar com esses mundos. Bom, por que risco? Porque nós precisamos cada vez mais de resiliência, nós precisamos cada vez mais de informações, nós precisamos de ser simples. Keep it simple. O que não é simples não é compreensível. O que não é simples não é comunicável. Muita gente está levando as discussões e ganhando as paradas aí, não porque as ideias sejam melhores, mas porque são simples. E, finalmente, nós precisamos de cooperação. Nós não vamos sair da confusão que nós estamos sem muita cooperação. A The Economist, ela fez um estudo falando de 20 tendências para o mundo que nós estamos vindo, né? Nós estamos entrando. Primeiro, a questão do trabalho remoto veio para ficar, mas, por outro lado, o Covid também mostrou que a gente precisa de ressocializar-se. Então, nós estamos numa fase de acomodação ainda. Uma turma voltando a conviver, voltando a ir ao show, voltando a ir ao jogo, voltando a sair para a rua, e outra turma que descobriu que a casa é o melhor lugar do mundo. Essas duas tendências estão convivendo. Os escritórios, tal qual conhecíamos, estão mudando. Nós estamos vendo um declínio do negócio imobiliário dos escritórios no centro das cidades do mundo inteiro, inclusive São Paulo. O turismo de trabalho, aquela coisa de viajar negócios e conhecer as cidades através de viagem de trabalho, também está diminuindo muito, porque isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, né, uma conversa à distância, não é que não fosse possível antes, mas não era normal antes, pois se disseminou. Muitas das nossas casas agora acomodam também escritórios, viraram lugares para a gente tirar fotos, lugares para a gente organizar aulas, lugares para a gente encontrar as pessoas, os amigos. Né? Esse quinto ponto eu acho particularmente importante a gente ficar atento. Por quê? Porque nas organizações a gente tende a achar que o conteúdo, o conhecimento está naquela pessoa, está naqueles caras que carregam o piano nas costas. É verdade. Só que para uma organização crescer, para uma organização se desenvolver, não é esse cara que vai resolver isso. Vão ser os sistemas corporativos da organização que vão alavancar a produtividade da instituição.
Esses são os caras que agregam valor ao sistema e que mantêm o patamar de produtividade crescendo. Mas não é mais uma questão de um indivíduo, é uma questão dos sistemas. Lembrando que hoje nós todos estamos vivendo o impacto aí da transformação digital, em particular da inteligência artificial. Então, o que for repetitivo vai embora, né? O nosso sexto ponto aí, tudo que for trabalho repetitivo é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde vai sumir, né? As empresas vão ter que se matricular na questão de tecnologia, querendo ou não. O turismo vai voltar, mas de outro jeito. Aqueles de vocês que trabalham, por exemplo, com aqueles que você vai visitar os lugares, visitando as ruas, tudo com o Google, você vai fazer um turismo exploratório virtual antes de conferir pessoalmente. A gestão dos dados de cada um de nós é um dos assuntos mais quentes da modernidade. O impacto no mundo do trabalho é brutal. Vão ser criados empregos? Vão. Vão ser criadas novas ocupações? Vão. Mesmo assim, o déficit é claramente, a conta é claramente negativa do ponto de vista de volume da força de trabalho. A educação nunca mais será a mesma. Acho que os cursos à distância, ou mistos, ou híbridos, eu não sei, alguns de vocês talvez estejam dando aula, estejam sofrendo aula. Como é que a gente avalia agora o aluno? Com o ChatGPT, isso acabou, mudou. Não sabemos bem como é que vai ser, mas mudou. A medicina produziu, a telemedicina, o corporativismo todo de medicina, ele teve que enfrentar a realidade dos fatos, você não volta atrás hoje. Vários planos de saúde, vários hospitais, boa parte do atendimento de distância, para se ganhar tempo, para civilizar o tempo e liberar os médicos para funções mais nobres. O economia de pessoas mudou. Por quê? Com menos deslocamento, com menos demanda social, de locais de trabalho, você circula menos e sobrou um dinheirinho. Então, a tendência é você poupar mais em função dessas transformações. Os shopping centers estão com problemas de ocupação no mundo inteiro. A mudança climática deve ser o nosso próximo grande acelerador, talvez sem a dramaticidade, a agudeza do Covid, mas você já encontra crianças hoje cumprindo o mesmo papel que outras gerações cumpriram com relação ao cigarro. As crianças estão preocupadas com a sustentabilidade, com a reciclagem, com a economia circular, e forçando os pais a se adaptarem, né? A questão do consumo consciente é cada vez mais forte, seja o consumo local, seja o consumo saudável, seja o consumo sustentável. Nós estamos vivendo um boom sem precedentes da saúde mental, porque nós todos já tínhamos não éramos muito organizados nessa área, mas agora a demanda por apoio, seja com psicólogos, com terapeutas, com assistentes sociais, com psiquiatras, a demanda explodiu. Os grandes problemas de ação coletiva estão cada vez mais dramáticos, né, demandando uma atenção, educação, saúde, segurança, meio ambiente, e vocês estão nas cidades, então vocês encontram esses problemas diariamente. A Cracolândia, né, o espaço público sendo apropriado de forma invasiva, e a questão do empreendedorismo social também deve florescer, seja do ponto de vista de empreendimentos individuais isolados, seja do ponto de vista de instituições, fundações familiares, né? A ascensão do saudável e do natural também irreversível, uma busca da natureza, né? Muita gente mudou para o interior, foi para os condomínios, foi para a roça. Finalmente, nós estamos num grande reset, né? O mundo está vivendo um novo renascimento, novos mundos surgindo aí, ou artificialmente, ou no metaverso, ou nos costumes e práticas que a gente não tinha mais, ou tinha abandonado, né? Bom, alguns caminhos para o futuro. Os mais convencionais, diagnósticos. A gente fala, nós temos um diagnóstico, não precisa de diagnóstico, eu não acredito nisso, não. Eu acho que nós temos poucos diagnósticos, poucos que nós temos são ruins e incompletos. Abordagens sistêmicas, estatísticas, dados, cardápios. Eu gosto de cardápios. A gente, em geral, no governo, você faz as coisas como se aquela política fosse a única, né? Na verdade, a viabilização de uma única alternativa. Acho que não. É bom a gente pensar quais são os cardápios que nós temos, mesmo que a gente não concorde, mas saber que existem outras políticas que você pode abordar os problemas de jeito diferente, né? Assistência técnica, estados e municípios. O governo já fez isso no passado. O governo fez isso na ditadura,
Os órgãos estaduais também tinham instituições de assistência técnica, estados e municípios. Eles tinham aí São Paulo, a Fundap e o CEPAM, Minas, a João Pinheiro, Bahia, a FLEM e Pardes do Paraná. Esses órgãos praticamente foram esvaziados dessa função. Parte disso foi ocupado pelo setor privado, mas ainda há uma demanda para trabalhar com estados e municípios. Nós temos um desafio que é colocar as universidades a trabalhar para o Brasil. As nossas universidades públicas, elas têm dificuldades imensas de trabalhar tanto com o setor público quanto com o setor privado. A legislação da carreira docente é cheia de burocracia, então isso complica aquela articulação, uma simbiose mais capaz de produzir sinergias que o país precisa, né? E a novidade dos últimos anos é aproveitar melhor o terceiro setor. São Paulo tem um terceiro setor vibrante, um terceiro setor ativo, para todos os gostos, e que está cada vez sendo um ator mais relevante na construção de soluções para os problemas de governo. Alguns caminhos mais não tão convencionais. Alguns resets mais cirúrgicos, né? Aqui, basicamente, tecnologia, modelagem organizacional com estruturas, abordagem diferente para a questão de pessoas. Tem umas discussões aí, que não sei até que ponto que chegaram aí, utiliza mais temporários, valoriza os cargos de confiança, promove a burocracia de carreira, tem várias opções nesse cardápio. Menus de legislações. Por quê? Porque os municípios, para o bem e para o mal, tem duas coisas que o país trata de uma forma muito isonômica. São as leis e os sistemas de TI. É difícil uma legislação que sirva para São Paulo, servir para Sabará, servir para Petrolina. Difícil. No entanto, assim são as nossas legislações. Então, nós precisamos trabalhar com um portfólio de legislações mais amplo, de alternativa de solução ao problema. E alguns municípios, como o de vocês, são um país com capacidades, competências mais locais, mas são um país, né? Outra coisa interessante é trabalhar com cenários. A Macroplan trabalha com isso, a Rand Corporation, o Institute for the Future, que fez um estudo sobre o futuro do serviço público, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, posso mandar depois para a Marcela. Os laboratórios de inovações, nós criamos aqui em 2016 na ENAP, hoje você tem laboratórios de inovação no Brasil inteiro, até o TCU você tem laboratórios de inovação. Precificação, tudo no governo tem custo. A saúde não tem preço. Sim, não tem preço, mas tem custo. A educação não tem preço, mesma coisa. Meio ambiente, mesma coisa. Porque te dá sensibilidade com relação às coisas. Não é que as coisas tenham que dar lucro. Tem coisa que no governo vai custar e vai gastar, e o governo vai ter que gastar. Mas é importante saber que você está gastando tanto para aquela política, né? Então, você acaba achando que, porque um gasto é meritório, ele é efetivo do ponto de vista de custo-benefício. Não é. Gastar com educação não significa necessariamente uma resposta, uma coisa boa. Se você gastar mal, não adianta gastar com educação. Em 2 décadas, nós triplicamos nosso gasto com educação no Brasil. Curiosamente, nessas 2 décadas, nós não melhoramos em nada nossas posições nos rankings internacionais. Não, você não pode generalizar, foi tudo para ensino superior, peraí, tudo bem, vamos qualificar. Mas a gente tem que olhar isso, porque não adianta gastar mais com uma coisa para gastar melhor. Caso clássico, os impactos da saúde. Se você perguntar para o pessoal da saúde, eu vou dizer que a saúde é subfinanciada. E é mesmo. Precisa de mais dinheiro. Agora, eu aprendi 2 perguntas quando eu passei pelo planejamento. Em que você está gastando seu dinheiro e para que você quer mais dinheiro? E se você não responder essas 2 perguntas, eu não vou te dar mais dinheiro, né? O ESG está aí, Analytics, mesma coisa, todo mundo hoje trabalha com uma quantidade, uma intensidade de dados cada vez maior. E, finalmente, nós precisamos enfrentar os desafios, nem que seja experimentalmente, da coordenação do governo, da modernização da execução orçamentária e financeira, num controle que seja mais criativo e interessante do que aquele que a gente tradicionalmente opera no âmbito da 4.320, e Decreto-Lei 200, e nas relações que nós temos com os tribunais de contas. A OCDE fez um trabalho, quando a gente estava na ENAP, uma parceria, sobre as competências dos dirigentes do futuro do serviço público. E eles destacam 6 competências
algumas um tanto quanto surpreendentes. Iteração. Método ágil, aquela coisa de aproximação excessiva, você vai até resolver, né? Não é bem como a burocracia funciona. Data literacy, alfabetização em dados. É uma turma que se vê planilha e começa a ter dor de cabeça, passa mal, quer o banheiro. Nós estamos minimamente nos familiarizarmos com trabalhar com dados. Os argumentos fundamentados em dados são muito mais robustos. Foco no usuário. Isso é para vocês que trabalham em município, porque em Brasília o tal do usuário, cidadão aqui, é uma referência bibliográfica. A gente tem muito pouco contato com o cidadão. Poucos órgãos do governo federal, os ministérios, têm interação direta com a sociedade. Os clássicos aqui são INSS, Receita Federal, Polícia Federal, não são exatamente aqueles órgãos mais interessantes, né, do ponto de vista da interação. É claro que você tem as universidades públicas, o IBAMA, né, os hospitais públicos, mas isso não é o governo federal. Mas é sempre bom a gente lembrar para quem que a gente trabalha no governo, né? Porque esse pessoal que paga nossas contas. Essa quarta competência tem um detalhe. Antigamente, ninguém queria saber de contratar gente curiosa. Gente que vai caçar sarna para se coçar, gente que vai criar problema, gente que vai querer se meter nas coisas dos outros. O burocrata ideal era um cara não curioso, era um cara que repetia, era um cara previsível, um cara que cumpre ordens, um cara que não discute. Hoje isso mudou, né? Storytelling. Se você não for capaz de contar o que você faz numa narrativa compreensível e simpática, esquece, morreu. Não, mas eu não fui treinado para... Não interessa. Hoje, uma pessoa no governo ela tem que se preparar para conversar com empresário, sindicalista, ongueiro, outro burocrata, político, gringo. Não, eu só sei conversar com outro burocrata. Dançou, né? E, por último, insurgência, que também é uma outra competência surpreendente. Por quê? Significa problematizar as coisas. Ser um pouco rebelde, ser um pouco crítico, ser desafiador. Não é sair pegando, botando fogo nas coisas, mas olhar para as coisas com um olhar um pouco mais desconfiado. Não precisa ser igual o pessoal de Minas Gerais que confia desconfiando, mas um pouco, tentando entender um pouco as ambiguidades, as contradições, as complexidades do nosso dia a dia, né? Bom, uma outra relação de competência do futuro, não vou me deter muito nela, mas a Dell e o Instituto for the Future listaram essas 9 competências aí. Eu acho que é sempre bom a gente ter isso em perspectiva. Capacidade de adaptação, foco na resolução dos problemas. Nunca é demais lembrar que muitas vezes, muitos burocratas, a gente se torna rapidamente parte do problema e não da solução. Então, a gente acaba se defendendo da resolução dos problemas para preservar o nosso mercado. Não é uma coisa consciente, mas acontece, né? Competência em dados, boa comunicação. A gente é horrível para comunicar no governo, mas horrível, 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 né? E é horrível e não faz nada a respeito. Ah, não dou para isso, não é meu papel, arruma um jornalista, contrata relações públicas. Inteligência emocional, acho que é uma coisa que nós todos já aprendemos. Se nós temos, pelo menos é importante saber que a gente não tem. Mas cada vez é mais importante no governo. Gerenciamento de feedbacks, gerenciamento das relações de supervisores e de supervisionado, times, tudo isso é cada vez mais importante no dia a dia do governo. Habilidade de tecnologia. Eu sou da geração que veio sem chip, né? Já estou morto. Isso aqui é um avatar que vocês estão vendo, já estou na prorrogação. Isso é um problema. O governo federal, a média de idade é 49 anos. O que você vai fazer com essa turma? Câmara de gás? Porque para muitas coisas essa turma já não serve mais, nem tem como, nem que queira. Então, é uma coisa de se pensar. A renovação, a qualificação permanente, como suprir essa deficiência. Pensamento crítico, criatividade, liderança e colaboração. Cada vez mais vocês vão ver uma atenção dada à questão da liderança, na questão de governo, parte de recursos humanos. Eu acho muito importante, mas nem de longe a única questão importante do ponto de vista de competência. Nem todo mundo tem vocação para líder, nem todo mundo tem temperamento para líder. Eu prefiro trabalhar com os liderados, né? Mas, enfim, essa é uma discussão longa, fica para outro dia. Políticas públicas de gestão pública. Serviço público, modelagem organizacional, planejamento, orçamento, auditoria, inteligência... Então, aqui eu estava dormindo, esse aqui estou repetindo o tópico do slide anterior. Inteligência emocional não chega a ser uma política de gestão pública ainda, né? Compras públicas, contratações,
transformação digital, regulação, patrimônio e coordenação executiva. Por quê? Cada uma dessas políticas ela tem um tratamento específico. O que elas têm em comum? São sistêmicas, perpassam o conjunto da administração, elas são, em geral, implícitas, elas são pouco codificadas, muitas delas têm pouca base acadêmica forte. Dou um exemplo, modelagem organizacional. Ninguém mexe mais com isso. Você quer organizar uma instituição como? É uma hierarquia? É divisional? É uma docracia? Funções, programas, cargos? É uma competência que está desaparecendo. Compras públicas. Era o cocô do cavalo do bandido. Hoje, cada vez mais nobre. Contratações. Com a nova lei de licitação, essa coisa da legislação da contratação interativa, do leilão interativo, cada vez mais importante. Regulação. É a discussão que perpassa todo o papel da discussão do Estado moderno. Como é que nós vamos discutir a relação do setor público, setor privado, as agências reguladoras, o atendimento à sociedade, alavancar investimento, assegurar a qualidade, de-risk, diminuir os riscos, e coordenação executiva. Talvez sejam as mais difíceis hoje você manter o conjunto do governo funcionando dentro de alguma perspectiva de alinhamento e consistência. Eu costumo brincar que coordenação é o capital mais escasso de qualquer governo. O governo consegue coordenar algumas coisas há algum tempo. Não consegue coordenar muitas coisas por muito tempo. Bom, igual tem as políticas de gestão pública, tem a gestão das políticas públicas. E cada momento das políticas públicas, ele pede um gerenciamento diferenciado. Uns pedem gastar um bom tempo na definição do problema, outros no diagnóstico. Como é que você vai desenhar a política? Como é que você vai partir para organizar a agenda? O processo decisório, a implementação, monitoramento, avaliação, sucessão e terminação. É claro que nenhuma política pública acontece arrumadinha assim, nessa sequência bonitinha. Mas, analiticamente, ajuda a gente a pensar em que momento nós estamos. Como é que a gente pode fazer isso melhor? Como é que se gerencia melhor a definição de um problema? Como é que a gente gerencia melhor um processo decisório para ele não ser tão caótico? Né? Na prefeitura é muito mais direto, ali, né? Não tem a diluição que você tem no âmbito federal, mesmo estadual. Mas isso não significa que seja mais fácil, pelo contrário. Requer uma personalidade, um perfil, uma robustez, um preparo maior. Bom, os grandes desafios nós vivemos hoje, transformação do Estado. Um bom diagnóstico, estão chegando perto, mas não estou satisfeito ainda. Tem muita coisa para rodar ainda em relação a isso. Discussão sobre o papel do Estado, todas as discussões passam por aí. Nós vamos organizar no âmbito do G20 um evento em julho chamado States of the Future, que é para discutir um pouco o futuro dos estados, que futuros nós temos para os nossos estados. E também os estados aí com E minúsculo do futuro, né? Nós precisamos conversar sobre o futuro do país. Em inglês tem uma palavra, não tem um em português para a mesma, que é envision. Não é visualizar, é projetar uma imagem objetiva. A gente quer ser o quê? Um Canadá, uma Austrália, uma Espanha. Nós queremos ser diferente de todo mundo. Tá bom, mas vamos tentar desenhar um pouco melhor esse país que o país deseja, esse projeto de nação. Nós precisamos de um desenho de trajetória mais ou menos consensual para ter um acordo nacional sobre como processar conflitos. Parte dos problemas que nós tivemos nos últimos 10 anos foi que nós quebramos os consensos básicos, a começar por resultados eleitorais, que deram no que deram. Né? Nós estamos aí numa situação do país muito fragmentado e muito dividido. Né? Bom, do ponto de vista do governo federal, o que nós estamos tentando trabalhar aqui? Parte retórica, parte agenda. Um serviço público efetivo, estratégico e responsivo. Tem sido simples. Por quê? Nós tivemos aí um período de viralização do serviço público. Eu costumo dizer que a gente passa no governo por sempre um momento vivi. Ou vitimiza ou vitamiza, ou vitimiza ou vitamiza. Nós estávamos na viralização, agora estamos na vitimização. Estamos retomando os concursos públicos, não da melhor forma ainda, mas estamos trabalhando para isso, com foco em desenvolvimento de capacidades, estamos revendo a Polícia Salarial, estamos preparando um projeto de gestão de desempenho, onde carreiras, trabalhando com transformação digital, revendo alguns modelos organizacionais, nos preparando para enfrentar os desafios federativos.
Embora a gente seja uma federação, vamos pegar aí as nossas 5 políticas federativas, talvez mais intergovernamentais, mais visadas, né? Educação, saúde, segurança, meio ambiente e assistência social. Nenhuma é igual à outra, e todas estão cheias de fios encapados, né? Algumas iniciativas em curso, né? Concurso Nacional Unificado, as meias de negociação salarial, um esforço para a internalização de Big Data no governo, as diretrizes de desempenho de carreira, processo de constituição de identidade única. Aqui nós temos um desafio grande, porque tem 30 anos que a gente está dizendo que agora vai, né? A compartilhamento das tecnologias de compras públicas para estados e municípios, particularmente para os estados, estão investindo um pouco no suporte federativo aos órgãos estaduais, e vão partir com uma discussão aí sobre o Decreto-Lei 200. O desafio dos estados estão exprimidos aí no âmbito do nosso Pacto Federativo, não sabem como lidar com essas políticas tão heterogêneas, a profissionalização dos estados é baixa, com exceção dos fiscais, dos advogados, uma carreira ou outra, difícil, né? O desafio da modelagem organizacional, nós estamos ainda numa cacofonia organizacional muito grande. São Paulo tem uns arranjos interessantes, por exemplo, na área de saúde, mas, na maioria dos casos, educação, saúde, meio ambiente, pedem uma revisão dos modelos organizacionais que nós temos, uma transformação digital intensiva em curso, muitas simetrias em relação aos tribunais de contas estaduais e Ministério Público Estadual, e o plano previdenciário, né? Nem todos os estados estão embarcando na trajetória da reforma. No âmbito dos municípios, São Paulo é o maior que Portugal. No entanto, tem municípios de 1.000 habitantes que estão sujeitos à mesma legislação. A política face a face, né? Tem os suspeitos de sempre, a maioria dos municípios. São Paulo é um pouco mais complexo, bem mais complexo, mas o que são os problemas clássicos dos municípios? Transporte coletivo, lixo, construção civil. Você tem a questão ambiental local cada vez mais importante, a tecnologia trazendo a edição de cidades inteligentes. Lembrando que a agenda do futuro, se vocês forem aos Estados Unidos, ou local, os governos nacionais, política externa, macroeconomia, as políticas são locais, cada vez mais são locais. O que consiste em questão local? O fisco, o alvoroço jurídico, planejamento urbano, a rede escolar, a saúde, a problemática da assistência social, a segurança com a questão das guardas municipais, transporte coletivo, a temática ambiental e a tecnologia que está revolucionando os governos em todos os níveis, inclusive no local. A questão do serviço público municipal no Brasil é uma fronteira ainda. Nos Estados Unidos, eles tiveram, na primeira metade do século XX, um modelo muito interessante. Era o executivo municipal. Em algumas prefeituras aqui no Brasil, se acha ainda um resíduo disso. As prefeituras têm uma espécie de o executivo local, que entra governo, sai governo, e é chamado secretário da prefeitura. Tá? E no interiorzão, esses ainda vão encontrar esse cidadão. Fiscais e procuradores, topo da cadeia alimentar, engenheiros arquitetos, área social, New Kids on the Block, costumam ser os gestores, os desafios regulatórios cada vez mais importantes no local, o desafio da economia política das carreiras e o desafio de cada vez mais estar dentro dessas discussões a variável demográfica e tecnológica. Porque depende do estado que a gente quer. E senão nós vamos carregar cada vez um estado mais velho, menos adequado a enfrentar os desafios do futuro. Bom, os desafios da gestão pública contemporânea. Liderar, ponderar e processar conflitos, desenvolver e ampliar capacidades públicas. Eu prefiro público estatal, porque públicos incorporam o terceiro setor. Lidar com o combo de transformação digital. Por que combo? Porque nós estamos falando aqui de inteligência artificial, internet das coisas, robótica, metaverso, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, cybersecurity, blockchain, machine learning, cloud computing, quantum computing e por aí vai. Então, assim, é uma quantidade de transformações que se influenciam mutuamente, né? Articular problemas, políticas, soluções e a burocracia, acelerar o processo de aprendizado cumulativo, processar decisões e suas consequências e arrematar e finalizar os processos. Para concluir, né,
Lembrando que a realidade, às vezes, não é bem o que a gente gostaria, né? A gente está aí para enfrentar ela e para transformá-la de um jeito bom, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Acho que voltamos, né? Bom, nós temos um tempinho aí, se vocês quiserem fazer perguntas, estou à disposição aí, mais 5 minutinhos aí, para a gente, alguma coisa aí, poder responder algumas questões de vocês. O nosso momento agora seria com o Bruno, mas eu não sei se de repente a Cassiana quer fazer alguma pergunta. A gente pode inverter por conta do horário do professor e depois o Bruno segue, Rose. Então, a Cassiana aí representando a PPGG, se tiver mais alguém da carreira, Giovana, compilar as perguntas que vocês estão recebendo e passar o que for possível, o professor responde, o que não for, ele envia depois considerações. Olá, professor Gaetani, boa tarde, Como como vai, vai? Cassiana? Muito prazer estar aqui com o senhor. Eu acho que a gente queria colocar nesse momento, acho que uma pergunta em especial que ficou muito da sua exposição e que nos chama muita atenção do tema de desenvolvimento de competências, das competências necessárias para a nossa atuação. Acho que uma que nos chamou muita atenção foi os desafios da comunicação. Como a gente pode trabalhar para aprimorar as nossas habilidades para que nós nos comuniquemos melhores, seja do ponto de vista de fato, conseguirmos construir comunicações mais eficazes com todos aqueles interessados na política que a gente está trabalhando, ou para conseguirmos nos fazermos mais entendíveis também com aquele nosso público-alvo mais direto, né? A nossa população, os nossos cidadãos. Acho que esse é um desafio importante que, sim, a gente comunica muito mal, né? Acho que acho que é um consenso entre todos nós, as dificuldades da gente deixar esse gestonês e conseguir, de fato, ter um olhar mais integral sobre as preocupações de todos os interessados e conseguirmos nos aproximar com isso. E como a gente avança? Por onde a gente vai nesse caminho? Olha, Cassiana, assim, eu sou antítese da comunicação. Eu sou mineiro, falo enrolado, para dentro, péssima dicção, falo baixo, como o final das palavras. Então, pessoalmente, a comunicação para mim sempre foi um desafio. Além disso, eu sou de uma geração autoritária. Eu fui formado no governo autoritário, daqueles burocratas que só conversam com outros burocratas. A área de comunicação é muito pouco profissionalizada nos governos. Ela se resume a uma assessoria do secretário, uma assessoria do ministro, uma assessoria do presidente, do prefeito. Isso não é a comunicação do governo. A comunicação do governo é uma coisa que demanda muita institucionalidade. O Reino Unido, por exemplo, é um país extraordinário em matéria de comunicação pública. A gente viu um pouco disso na época do Covid, as dificuldades de lidar com a comunicação como precisava. Estão vivendo agora uma revolução, uma convulsão nacional e com concurso público também. Assim, a comunicação, e agora, além disso, a comunicação mudou. A comunicação não é mais o diário oficial, o jornal, ela virou redes sociais. Eu gosto do exemplo da política. Em 2014, a eleição da Dilma foi em cima de tempos de televisão de propaganda eleitoral. Em 2016, o impeachment, ou golpe, como queiram chamar, ele se deu muito em função da Globo News, da TV a cabo. A TV a cabo foi muito relevante. Em 2018, Bolsonaro foi eleito com 30 segundos de televisão na campanha eleitoral. E olha só, em 4 anos nós saímos da TV aberta para a TV a cabo para as redes sociais. Agora, no governo, bom, você tem que lidar com a população, com a sociedade organizada, com as chefias, com a classe política, com os vereadores. Então, assim, nós precisamos problematizar isso. Curiosamente, não conheço nenhuma área de governo que tenha comunicação profissionalizada. Nenhuma. Nem da direta, nem da indireta, nem da estatal, sabe? Então, é uma coisa que a gente também não tem claro como responder. Não é mais o site, não é só gerenciar o Twitter, não é alguém, era jornalista,
é um pouco mais complicado que isso. Eu acho que tem um buracão aí que a gente vai ter que construir respostas. Cassiana e professor Gaetani, se eu queria emendar essa pergunta numa outra, e eu até imagino que a resposta passa pela mesma direção. A gente tem carreiras transversais como essa, professor Gaetani, que a expectativa da administração pública é uma atuação mais viva em relação às competências em projetos. Então, a gente, ao longo dos anos da história da administração pública, segregamos as carreiras, essas carreiras, né, tinham, se era engenheiro, o médico, enfim, de repente a gente passa por uma tendência no mundo que é agregar carreiras e unificar quadros e passa por isso a carreira transversal. Por outro lado, eu vejo que tanto em São Paulo como em estudos que vejo que se aproximam em outros estados e até no governo federal, há pouca competência na competência técnica em relação a projetos de fato, aquela competência que o privado tem explorado tão bem, e por isso tem avançado em projetos com reconhecimentos mega, e por isso que a administração pública depende também muito dessa competência do privado. Eu tenho sentido falta dentro da administração pública, e não falo só pelo município, dessa competência em projetos. Então, a gente tem uma carreira transversal que abre para várias competências no que diz respeito à expertise acadêmica, tem uma proposta de concurso unificado no governo federal que busca ter aí, além da competência técnica, o famoso espírito público, o interesse pelo setor público, mas receio que ainda o concurso unificado ele deixe de atender que essas competências param dentro de uma expectativa de lideranças de projetos, de pessoas que consigam liderar. Uma outra, dentro da proposta, enfim, da sugestão de competências que o senhor coloca como exemplos, né, tem aquela que é de negociar, uma questão mais consensual, né? Resumindo, não com as mesmas palavras, mas de pessoas que consigam lidar com problemáticas para a solução de problemas, né? E também a gente tem essa falta, tem essa deficiência que é uma visão moderna que tem se construído no privado e o público ainda mais, né? Aqui no município de São Paulo temos buscado aperfeiçoar nossas capacitações para passar por esses temas, mas eu gostaria de ver a sua visão na perspectiva dessa visão do federal, do que o concurso unificado de repente pode atender a essa angústia. Olha, Marcela, assim, vamos lá. Primeiro problema que você relata é muito pertinente. Eu gosto do exemplo do contraste das carreiras que eu conheço um pouco de Minas e do governo federal. O pessoal de Minas é um curso de graduação, depois uma carreira no governo, e eles ficaram muito bons no GG, no gestão governamental. É um pessoal muito bom em project management e indicadores. O pessoal do governo federal certamente não ficou bom nisso, ficou melhor em políticas públicas, uma coisa mais difusa. Acho que depende um pouco do que o governo faz com cada um. Se o governo põe o pessoal para trabalhar com projetos, eles se capacitam em projetos. Se deixa mais solto, eles ficam numa coisa meio generalista. Hoje nós não temos clareza de que caminho perseguir. Nós somos das duas coisas. As carreiras transversais, elas vão na direção um pouco de criar mais mobilidade, mais transversalidade em algumas áreas afins, infraestrutura, políticas sociais. Agora, você precisa de especialistas em algumas áreas. Então, como concatenar os especialistas com os generalistas, não está claro. O concurso, ele tenta fazer isso nas etapas, ele vai especializando progressivamente. Eu não tenho os detalhes aqui, mas vocês podem olhar no site. Tem uma parte comum, mas logo eles começam a separar por áreas, separar por perfis. Tem alguns avanços na prova aberta. Eu, particularmente, acho que falta entrevista. Eu acho que entrevista é uma coisa importante no serviço público, mas acho que a escala que foi essa retomada dos concursos não permite isso. Essa questão do recrutamento, ela está em revisão no mundo inteiro, porque cada vez mais a gente recruta menos e, às vezes, com expectativas maiores em relação ao profissional, aí depende do salário da carreira em questão. Só para você ter uma ideia, tem um conjunto de carreiras hoje cujo salário inicial é maior do que o salário de um vice-ministro, um secretário executivo. Isso não está certo, né? Então, tem muitas distorções.
seja em relação ao que é pago na base do funcionalismo, seja o que é pago no topo. O lugar que tem mais distorções é o plano municipal, é o que paga relativamente pior em relação ao mercado. Agora, isso tem que ser corrigido na prática historicamente, não existe alguém que vai resolver isso. Isso depende dos municípios também de irem percebendo a importância de recrutar e reter profissionais qualificados, né? E que tenham também naquele serviço público local uma certa vocação. Ok? Perfeito. Rose, o professor tem horário? Eu não sei como que são as perguntas. Tem a fala do Bruno ainda para a gente atender a proposta de horário. Tá. Cassiana. Tem mais alguma pergunta? Ou a Uma gente já pode última, passar para o Bruno? mais uma. Tá bom. Vamos lá, professor. Aqui o que a gente recebeu, acho que além da questão da comunicação, o que também trouxe para a gente foi a dimensão de inovação. Como é que a gente trabalha com inovação, e aí talvez pensando um pouco na nossa realidade do município, mas a realidade das administrações públicas. Então, como é que a gente trabalha inovação no setor público em um ambiente em que a gente tem que atender, dar respostas rápidas, né? As demandas, elas estão aqui batendo a nossa porta, e muitas vezes a gente não necessariamente tem as condições políticas mais adequadas também para juntar aí todos aqueles que precisam ser envolvidos. Então, talvez baseado um pouco nas experiências que o senhor tem em contato, o que a gente pode também trazer de aprendizado para, de fato, avançar em políticas que tenham aí aspectos mais inovadores e diferentes, né? Cassiano, eu tenho um patrimônio de fracassos respeitável, sabe? Eu acho que inovação passa por experimentação e por dar errado, né? Vocês têm aí em São Paulo um laboratório de inovação muito interessante. Ocorreram algumas mudanças recentes nas legislações que facilitaram um pouco a experimentação. Você precisa de experimentar, precisa de correr o risco para poder ver se a coisa funciona. Então, isso tem avançado em várias legislações, em vários estados. Hoje, o TCU tem um laboratório de inovação muito bom, sabe? Então, agora, você enfrenta principalmente a aversão a risco, a aversão a risco derivada da preocupação do mundo jurídico. Tem uma frase que eu uma vez falei no seminário, viralizou, eu falei assim, olha, no Brasil inovar é ilegal, porque não está previsto em lei, né? Então, até uma inovação virar lei, ela vai ali na zona cinzenta, vai meio na experimentação, aí vai pronto. Em algum momento ganha conforto jurídico e vira lei. Depende muito do apetite do dirigente político, da atitude da burocracia. Tem certas burocracias que não conseguem estruturalmente pensar em termos diferentes. E de se criar um ambiente de experimentação, espaços de experimentação para isso, sandbox, projetos piloto. Isso tem que criar um ambiente que favoreça. Isso não é uma questão individual só. Tem pessoas que têm esse componente inovador em si. Mas o desafio não é um cara, é você criar um ambiente, uma ecologia, um ecossistema que favoreça. Agora, acho também que nem tudo é inovação, tá? Porque nós agora a gente tem essa coisa, tudo é inovação. Não. Toda mudança é inovação, não. Tá? Tem coisa que é eficientização, tem coisa que é melhoria. Então, assim, tem que também valorizar as mudanças incrementais e as mudanças estruturais, as mudanças mais transformadoras como tal. Mas tem que desenvolver olhar para isso. Eu gosto muito de visitas técnicas, ver como é que os outros estão lidando com os problemas, porque a gente no governo esquece isso, né? Não é só o nosso município que trabalha com planejamento urbano, com código de obras, com lei do uso do solo, com coleta seletiva de lixo. Por incrível que pareça, não é só o município da gente. Então, assim, olhar para os lados, olhar para as instituições internacionais, ver como é que outros países que a gente acha parecidos com nós estão lidando com a coisa. É claro que todo mundo é diferente, mas, em geral, a gente tem o que aprender com todo mundo também. Depende como, de que jeito, né? Tem que ter um pouco aí de treino. Isso também é uma skill, é uma capacidade. Policy dialogue, intercâmbio de política, aprendizado de políticas públicas, não é uma coisa, você não nasce sabendo, mas dá para construir, né? Dá para fazer, dá para estudar, dá para criar mecanismos para isso, né? Bom, pessoal, agora chegou a minha hora. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, tá? Estamos à disposição.
Cassiana, Bruno, até a próxima. Eu que agradeço, professor, e quero dizer que já estamos trabalhando com muita cooperação com o Ministério de Gestão, inclusive formalmente, com termos de cooperação, e logo mais procurarei o senhor também para termos aí outras possibilidades. Eu acredito muito nesse ambiente que é de cooperação e de compreensão entre os entes. Algumas pessoas certamente querem fazer perguntas, nós vamos colher e depois a gente compartilha. Eu vejo consolidado. Isso, tem a professora Laura, que é do Comitê de Mudanças Climáticas, eu vi algumas pessoas aqui levantando a mão, mas agradeço mais uma vez aí por essa aula e com tanta clareza aqui para os nossos APPGGs. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Em nome da Secretaria Municipal de Gestão, agradeço pela proveitosa exposição, professor. Obrigado, até a próxima. Dando prosseguimento ao evento dessa tarde, convidamos o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Bruno Lopes Correia, para falar sobre o tema aplicação de política pública na prática. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Cumprimentar aqui a secretária Marcela, cumprimentar todos os meus amigos, colegas da carreira de APPGGs, demais servidores aqui do município. É um prazer estar com vocês. Para contar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na prática com a Secretaria Municipal da Educação, que é com grande alegria que hoje eu ocupo essa dupla função de estar no gabinete e, ao mesmo tempo, não deixar as minhas origens. O professor Gaetani sempre é uma referência, né, para todos nós que somos da área, citou o lugar da onde eu vim, que me formou, que foi a Fundap, infelizmente não está mais aqui, mas hoje eu realmente me sinto muito honrado de estar com vocês aqui, meus colegas, e que muitos também nos ajudam aqui na Secretaria Municipal. Eu tenho uma pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que vocês devem estar vendo agora. Certo? Tudo certo. Ok. Então, o que a gente tem aqui hoje, um pouco olhando para o tema que foi proposto, como é que na prática que a Secretaria Municipal da Educação ela tem observado essa necessidade, enfim, os seus desafios. Só para quem talvez não esteja mais no dia a dia aqui da Secretaria, nós, na Prefeitura Municipal de São Paulo, temos mais de 1 milhão de estudantes, com 4 mil unidades na rede, sendo 1.500 diretas e 2.500 parceiras, né? 58 CELs, tem mais 12 em construção, e no total nós estamos falando aí de 130 mil profissionais envolvidos diretamente nessa administração dessa rede municipal. 2/3 da força de trabalho está aqui na secretaria, né? Então vocês imaginam como é que é o desafio de lidar com as carreiras, com as diferentes carreiras aqui na prefeitura, embora o grosso seja do magistério, tem algumas peculiaridades entre elas e a forma que a gente lida, porque no final das contas a secretaria como de educação, ela tem também as outras carreiras transversais que fazem parte delas e utiliza parte desses servidores no dia a dia, né, como os nutricionistas, os analistas esportivos, culturais, biblioteconomistas, os APPGGs, entre outros. O orçamento hoje nós estamos falando da casa de 21 bi, né, aprovado, então vem num crescimento significativo os últimos 4 anos, dado o esforço da arrecadação da prefeitura, os devidos que foram feitos, mas isso também gerou uma pressão muito significativa para a secretaria nesse movimento pós-pandêmico. Então eu estou começando um pouco com esses números para a gente alinhar da onde a gente parte quando vai falar aqui da educação, né? O início da nossa gestão, eu não chego em 21, né, eu cheguei em 22, a gente tem uma situação muito frágil desse pós-pandemia, de ainda as aulas suspensas, a gente volta, né, retomada com o secretário Padula, né, volta às aulas desse processo pandêmico. Nós encontramos uma casa com bastante fragilidade institucional, seja por conta da pandemia, seja por outras razões que ao longo aqui da conversa eu vou expondo para vocês, com programas que apresentavam deficiências operacionais significativas ou um desempenho abaixo do esperado, mas ao mesmo tempo a educação tem um reconhecimento, né, histórico das suas fortalezas, ou seja, é o que eu sempre digo assim, nós sabemos para onde nós queremos ir, né? Esse corpo, então, que dá a guarida
para essa política pública educacional no município é um corpo estável, burocrático, como todas as demais carreiras aqui, e que se pauta num currículo, que é o currículo da cidade, tem uma relação federativa, evidentemente, com a Base Nacional Curricular Comum, com a BNCC, mas que tem uma identidade própria, e isso traz uma série de singularidades ao longo dessa administração, né? Então, aqui, São Paulo, como o professor disse, é um país, todos nós aqui vivemos diariamente nas nossas pastas esse traço, né? Então, dá um dado aqui para vocês, nós temos na rede municipal, estudando conosco, mais de 100 nacionalidades, então a gente acaba realmente sendo um pedacinho do mundo aqui, mas todo esse conjunto, né, de sabedoria, de uma rede que já tem o seu histórico, ela não é mudada do dia para a noite. Eu digo que pode entrar prefeito, sair prefeito, a rede sabe para onde ela quer ir, né, porque ela tem um movimento muito consolidado, histórico, do processo de ensino-aprendizagem. Então, é com clareza que eu digo isso, porque a partir disso a gente precisa também afastar algumas, às vezes, ideias ou sonhos que não são condizentes com a nossa rede. Então, eu aprendi muito quando chego à rede aqui do município de São Paulo e consigo rapidamente identificar as semelhanças e diferenças de outras redes. Por mais que a gente amanhã possa ter uma outra atividade numa outra rede, enfim, de educação, ela não é igual a de São Paulo, porque tem, de fato, as suas características. Então, quer dizer, qual foi a estratégia que a gente adota eu estou aqui resumindo, tá, bem rapidamente, como se fosse um diagnóstico aí do que a gente encontra aqui na secretaria dentro dessa gestão. Então, da pandemia, retomada das atividades e, sobretudo, trabalhar muito para garantir o acesso e a recuperação das aprendizagens. Acho que esse é o grande plano de ação que a gente tem que guia toda essa nossa gestão. Dentro da fragilidade institucional, e isso passa bastante com uma conversa, seja de COGED aí na gestão, seja das carreiras, a gente tem um trabalho importante de revisitar a estrutura da secretaria, né? A gente tem essa secretaria, que é uma secretaria grande, relevante, né, até de execução orçamentária, com uma descentralização importante de 13 diretorias regionais, 11 coordenadores temáticos, numa lógica matricial, que tem as suas complexidades. Ele faz um primeiro movimento de escuta ativa. Então, quer dizer, estamos chegando na casa, como é que a gente identifica as principais demandas, então, represadas desse coletivo aqui de servidores? E, a partir disso, pela primeira vez, são os registros que a gente tem aqui, né, e com segurança eu posso dizer isso para vocês, a secretaria, então, empreende um trabalho de planejamento estratégico. A partir dessa escuta ativa, faz um planejamento estratégico e acaba olhando para uma carteira de projetos e programas que a gente tem desejo de implementar para solucionar problemas de política pública aqui da casa. E a gente começa uma série de estratégias para, dentro dos programas já existentes, que apresentavam mau desempenho, um trabalho de redesenho organizacional da casa, mas afetando também programas. Um pouco na linha do que o professor Gaetani fala, a gente escolheu um lado, né? Nós temos aqui o secretário Padula é um secretário muito ousado, né? Eu sempre digo, ele é o nosso farol, ele que faz esse papel bem de criar pontes, de construir laços seja com o terceiro setor, seja com empresários, seja com qualquer movimento, empresários menos, né? Mas no final do dia estou dizendo do terceiro setor, porque a educação é uma pauta importante, né? Movimenta paixões e clamores. E, na verdade, a gente acaba apostando num ajuste contínuo, né? Então, aqui o incrementalismo ele é presente, é quase acordar de manhã e falar, olha, onde nós vamos apertar hoje que a política está patinando. Então, de um modo geral, a gente não vem para outras gestões podem fazer isso, não é mérito nem crítica, mas estou dizendo, a gente não veio para criar novos programas, né? Quando a gente vai olhar para a educação, tem algumas marcas que gestões passadas já sempre apresentam, né? Então, de modo geral, a educação, às vezes, os governantes querem colocar uma marca. Aqui, o secretário Fernando Padula e a gestão do prefeito Ricardo Nunes nunca tiveram essa preocupação, muito pelo contrário, o que a gente quer é ter a satisfação desse cidadão usuário, dessas famílias e, sobretudo, que os estudantes consigam aprender, que esse é o nosso objetivo, né? Dentro de uma lógica do nosso currículo, que também é uma lógica de
desenvolvimento desse cidadão, né, desse cidadão paulistano, que o nosso currículo, para quem não sabe, é um currículo bastante inovador, atrelado aos ODS, então ele tem uma diferença, né, não é só a questão do componente curricular ali, português, matemática, geografia, mas ele tem uma amplitude maior. Então, o ajuste contínuo, né, nesse ciclo, ele é bastante importante, e alguns novos programas, claro, na inovação. Então, quer dizer, aqui eu já estou pegando o exemplo do professor e separando, dizendo para vocês, 80% é ajuste contínuo e 20% é inovação em algumas coisas que realmente não tinham sido feitas, e aí eu posso dizer até da perspectiva de país. Então a gente foi atrás de algumas referências e alguns novos programas que a gente veio desenvolvendo de gestão ou de política pública finalística. Mas, sobretudo, como eu disse, o reconhecimento histórico das nossas fortalezas, e a gente tem muita clareza que o currículo da cidade é esse lugar da onde a gente parte e mira, né? E aí, a partir daí, eu estou trazendo alguns exemplos para problematizar o nosso papel enquanto gestor e os desafios, né, de uma secretaria como essa, e que isso, evidentemente, acaba se reaplicando dentro de cada uma das secretarias que vocês ocupam. Então, nós temos aqui um desafio clássico de RH, né, o RH é uma preocupação e um ponto de atenção. A questão dos investimentos, né, a educação tem muito dinheiro, ao mesmo tempo muitas redes às vezes acabam trabalhando mais em custeio do que investimentos, isso foi uma escolha nossa, e um olhar para esses serviços de apoio aos estudantes. E sobretudo, acho que nos 2 primeiros anos a gente fez esse trabalho forte de serviço de apoio, e depois a gente consegue chegar na questão mais finalística, que são as aprendizagens. E aí, rapidamente, olhando para a questão do RH, a gente tem duas questões, né? Eu tenho uma questão já histórica, clássica, de mais de 20 anos, onde as creches vieram da assistência para a educação. Então, esse movimento não é nosso, faz mais de 20 anos que isso aconteceu, mas tinha, ou ainda tem, porque, como vocês sabem, é um processo, né? A desconstrução de climas organizacionais, de movimentos de apatia e de riscos, ela demora um tempo na administração, a mudança de cultura mesmo que a gente está trabalhando, isso demora um certo tempo. Então, a gente olhou muito para isso, para tentar aproximar, na medida do possível, respeitando as institucionalidades, as legalidades, as especificidades, para dizer, olha, não há uma rede municipal, quem passa na porta de algumas unidades de creche, ou quem tem filho em creche aqui na nossa secretaria, sabe que na plaquinha tem lá, é histórico isso, que é unidade conveniada da rede particular privada. E aí você olha para aquela placa e você fala, mas isso identifica a prefeitura, né? Rede privada particular, unidade conveniada. Nós entendemos que isso não era um melhor modelo para traduzir essa rede municipal, que é feita de estruturas diretas e indiretas. Então a gente olha também para esse RH. Não adianta a prefeitura garantir um bom salário para o servidor e não olhar, né, não garantir pelo menos o piso nacional de magistério para as parceiras. Então esse foi um trabalho que a gente fez junto com a Secretaria da Fazenda, com o prefeito, enfim, e a gente olha para realmente tentar equacionar esses dois profissionais que vão passar por formações, para que também esse profissional da parceira tenha o incentivo à formação. Professor sem formação contínua, a gente está contrariando a LDB, então não faz muito sentido. Então a gente olha um pouco para, dentro da possibilidade, equilibrar um pouco havia um desequilíbrio muito grande, né, das conveniadas para os servidores. Hoje a gente consegue, de alguma maneira, equilibrar essas duas coisas, valorizando também esse servidor, esse funcionário que está na parceira, contratualizado, esse professor, e também o próprio prêmio de desempenho que existia só para o servidor, não existia para esses 32 mil da parceira, e a gente olha para isso também atrelando a desempenho, tentando fazer um equacionamento do PDE e com prêmio mais integração. Concurso e contratação na secretaria, nossa experiência, sabe, até como servidor aqui de carreira, ou do estado que já fui, concurso é uma coisa complexa e difícil de aprovar em governos, mas a educação sempre teve as portas abertas. Eu agradeço aqui toda a parceria com a Secretaria Municipal de Gestão, com a Fazenda também, porque a gente tem uma lógica aqui na prefeitura de manter um nível de professores contratados numa situação menor possível, né? Diferentemente de outras redes, onde bate 40%, 50% das categorias de contratos temporários, e que isso nós acreditamos que impactam diretamente na aprendizagem pela volatilidade
desse sujeito, nós aqui temos um contínuo de fazer chamamentos e, né, concursos e, por sua vez, as convocações e nomeações. Então, para se ter uma ideia, dentro da nossa gestão até hoje, aqui da prefeitura, a gente já nomeou mais de 11 mil pessoas. Então, o último, inclusive, eram 3.200 vagas, a gente está nomeou os 7.742, então, é o dobro do que tinha, olhando também para esse crescimento e outras ações que a gente tem feito. Mas aqui eu queria destacar um ponto importante, que na linha da mudança e da inovação, aqui a prova de PAFE, professor de ensino fundamental 1 e fundamental 2 e médio, né, PAFE 1 e PAFE 2, a gente fez pela primeira vez com prova prática. Então isso foi uma grande diferença para nós, porque não adianta ter professor só com um lado do conhecimento. Então estou conectando aqui também com a fala do Gaetani para dizer, olha, a gente precisa olhar para concurso público de uma maneira diferenciada. O nosso concurso, que todos vocês aqui tiveram esta felicidade de ser aprovados, teve uma lógica diferenciada, a gente teve oportunidade de experimentar, né, esse modelo com resolução de problemas e com casos interessantes de se discutir, de fazer. Então, isso é o que se espera de um gestor de políticas públicas, de um analista, enfim, de APPGG, que consiga resolver problemas. Então, quer dizer, ali tinha uma coisa prática para a nossa atuação. E aqui a mesma coisa, no RH, a gente não pode ter só um concurso com prova objetiva, não emite uma dissertação para você saber se a pessoa percebeu ou não, mas quer dizer, eu quero saber, ele sabe da aula? Ele consegue transmitir esse conhecimento? Então a gente precisa avançar nessas questões de modelo de contratação, isso todos nós aqui já sabemos, o Gaetani traz de novo, mas só para contar para vocês uma ação prática, onde a gente, juntos aqui com a Secretaria de Gestão, alguns APPGGs envolvidos, a gente conseguiu colocar de pé uma prova prática para concurso de professor pela primeira vez na prefeitura. A contratação de estagiários é uma outra vitória aqui da prefeitura, eu acho que a secretária Marcela sabe bem disso, quantas e quantas manhãs, noites, madrugadas a gente sofreu com a questão do estagiário. E aí dizer para vocês um pouco do papel que o estagiário tem aqui na nossa rede, né? Muita gente não sabe, mas ele cumpre dois papéis importantes, de apoio ao professor, né? Nós temos um estagiário que no ciclo de alfabetização, ele entra para apoiar o professor, porque é um momento crítico, né? A alfabetização é um processo onde há uma necessidade e uma coordenação desse professor, uma dedicação desse professor maior. Então, quer dizer, ele sozinho talvez não desse conta, e não dá, a gente sabe disso. Então, já há muitos anos a prefeitura tinha estagiários, ou pelo menos a previsão de estagiários para primeiros e segundos anos, a gente entrou com o terceiro ano, mas tinha um problema, a gente colocava o estagiário e ele ia embora, a gente não passava de 3.000 estagiários, 2.500, e isso afetava a aprendizagem, né? Então, esse é um estagiário. O outro é para os estudantes com deficiência, apoio ao professor em salas que há o estudante com deficiência, da educação especial, e eu particularmente aqui recebi várias mães dizendo, olha, vocês prometem uma coisa e vocês não entregam. A Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura diz que é uma rede inclusiva, mas é mentira, porque falta isso, falta aquilo, falta estagiário. Então, e as mães sabem que esse estagiário é importante, dá um apoio ali ao professor e às vezes para o professor poder estar mais próximo daquele estudante. Então, a gente não conseguia. Veja, é uma coisa até curiosa, você fala, você tem vaga, tem gente tentando se formar, fazer o seu trabalho, seu estágio e não consegue, quer dizer, não chega na prefeitura ou vai embora muito rápido. E aí nós entramos para entender, não era só, um dos fatores era o valor da bolsa, mas não era só, tinha uma questão de carga horária, de deslocamento, de logística, e a gente entrou redesenhando um pouco isso a quatro mãos, né? Então, a 6, né, com a gestão, então gestão, CIE, aqui a SME, para conseguir organizar melhor para que esse estudante fosse e permanecesse. E aí nós conseguimos dar um boom. Hoje nós estamos com 8.500 estagiários, só que da SME, a prefeitura com mais de 10. Mas isso realmente é uma mudança aqui, de entendimento do funcionamento desse programa. Uma outra coisa que não tinha aqui na prefeitura, a gente brinca bastante que a prefeitura ela tem uma lógica, vocês sabem bem disso, que é um pouco temática, né? Então a obra é SIURB, a SP Obras, e a gente tinha uma carência de conseguir, quer dizer, imagina, eu ainda tenho muito
muito respeito pelas pessoas dessas secretarias, da empresa, enfim, que trabalham com obras na cidade, porque ele tem que pensar do piscinão até a escola, e antes ele tinha que pensar do piscinão, a escola e até a manutenção simples de um telhado. E a gente descolou disso, quer dizer, então, dentro de uma curva uma curva ABC, tira um pouco qual que é o core disso, separa o que é de pequena monta, o que é simples de resolver, e nós trouxemos para a secretaria. Então, hoje nós temos aqui uma equipe com mais de 600 profissionais, após uma licitação, alguns lotes. Esse foi um desenho que nós fizemos aqui, e hoje é um programa muito interessante, que é o Cuidando da Escola, e a gente aciona o grupo de manutenção, ele vai até a unidade, o diretor da escola pode comprar o material lá com o PTRF, que é o nosso dinheiro na escola, né? A gente manda o dinheiro em 3 parcelas para as escolas, a partir de um cálculo específico que a gente faz, e dá liberdade para essa autonomia escolar do diretor. Então, ele pode acionar o grupo de manutenção para essa mão de obra e ele compra lá o dia a dia, a torneira, a lâmpada, a telha que quebrou, e a gente consegue dar mais agilidade para esse processo. Outro caso de sucesso, depois de apanhar durante 2 anos, a gente apanhou muito até conseguir acertar, e aí vem a experimentação do Gaetani, o material e uniforme escolar, né, vocês lembram bem, quem já foi estudante, inclusive, dessa rede ou de outras, é muito difícil comprar material para quase 1 milhão de alunos, né? Então, a camiseta é diferente, ou a criança cresce, o tênis não serve. Então, as licitações eram complexas, disputadas, litígio, multas absurdas, porque de fato as empresas deixavam a prefeitura na mão, e a gente tinha quase um monopólio, enfim, uma dificuldade de quebrar cartéis, e a gente conseguiu, trazendo para o crédito escolar, dar maior flexibilidade para as famílias. Então a mãe tem um crédito proporcional a um kit ideal, mas ela adquire conforme ela precisa. Então, se o blusão do frio tá bom, ela pode comprar um tênis a mais, né, ou a camiseta, ela compra 3 a mais e não compra calça, e assim por diante. Então tem uma autonomia das famílias e tem um processo de geração de renda, porque a gente descentralizou as lojas credenciadas na cidade, são mais de 600 lojas entre material e uniforme, e tem dado muito certo. A gente ainda sofria com processos tecnológicos de acertar com a empresa. Agora, acho que desde o ano passado, de 22 para 23, a gente entendeu que era preciso fazer alguns ajustes de fluxo, de processo, de antecipação. Então, tem dado muito certo. Hoje a gente sempre começa o ano letivo já liberando o crédito no finalzinho do ano anterior. Isso dá muito resultado, porque em janeiro as famílias já estão se organizando para adquirir o kit de uniformes da secretaria. O transporte escolar também tem uma peculiaridade aqui. A gente ele tem um modelo já há muitos anos na cidade, que é o credenciamento, né, via DTP, a Secretaria Municipal de Transportes, mas teve uma grande novidade, que foi do dia para a noite houve um entendimento entre o legislativo e o executivo, e eles consensualmente diminuíram de 2 km para 1,5 km o direito ao transporte escolar. Então, se automaticamente a distribuição de matrículas na cidade é por georreferenciamento, então você vai para a escola, o estudante vai para a escola mais próxima da sua casa, que é assim que se espera, né? Então, quando ele não é uma vaga preferencial, se ele não escolheu uma escola, ele foi pelo sistema, automaticamente, mas está acima de 1,5 km, ele faz direito ao uso do transporte. E essa brincadeira de 2 para 1,5, ele trouxe uma pressão importante no TEG. A gente cresce com mais de 40 mil atendimentos. Então, a gente era para atender 85, mais ou menos, a gente atendia 70 pela ineficiência do modelo, e aí, além disso, a gente colocou mais 40 mil de pressão. Então, quer dizer, o TEG virou um grande problema na cidade. Hoje, ele está estável, a gente conseguiu entender e reorganizar os fluxos. Tem uma parceria com a SPTrans. A gente não entende de itinerário, hoje é feito manualmente. Ainda não é um bom modelo, 100%, mas a gente conseguiu entender que, primeiro, a Secretaria Municipal não entende de itinerário, não tem capacidade, não tem tecnologia. Então, ela foi buscar apoio em quem tem dentro da casa. Oi, professor Bruno ficou sem voz, caiu? Aqui também parou, Rose. Vamos tentar falar com ele, mas Cassiane e eu, a gente pode ir comentando já algumas coisas de aplicação prática aqui.
O que o Bruno está falando dessas capacidades que são necessárias para esses desafios, atende bem o propósito desse encontro quando a gente traz, né, as capacidades estatais necessárias para esse momento de transformação do Estado, e inclusive de reconhecer as incapacidades, aquilo onde determinado gestor não consegue avançar e precisa do apoio de outro. A gente, assim, diariamente aqui na Secretaria de Gestão, a gente se depara com situações como essa, que não é da competência da Secretaria de Gestão, e sim precisamos de apoio do governo federal. Recentemente, a gente precisou de um apoio e uma cooperação técnica para o uso do sistema de compras públicas. Então, Cassiana, e acho que você pode complementar, eu não sei quem mais pode ajudar, se tiver alguém da Secretaria de Educação que trabalhe com o Bruno ao lado dele nesses projetos, esses exemplos são muito importantes, porque a gente, no fundo, a minha provocação para o Bruno seria as vezes em que ele teve que tomar uma decisão em pouco tempo, e os métodos que foram utilizados para isso, para mudar a rota, para mudar a direção, seja no TAG, quando se percebe que precisa de um apoio da Secretaria de Transportes, seja na questão da merenda, em que tem um sistema hoje que funciona muito bem, e que nesse momento estamos repensando, inclusive, a ampliação e a aplicação desse sistema em relação a outros benefícios. Isso é um projeto que está em andamento. Então, esses desafios, né, a gente se encontra diariamente e exigindo do APPGG uma capacidade que é mais imediata ali na solução do problema, um dos itens que o professor Gaetani falou, desse novo momento, das complexidades, enfim. É isso, Cassiana, enquanto o Bruno não volta. Sim, Marcela, acho que a gente pode trazer um pouquinho a experiência do que a gente está fazendo com parceria que você mesma citou do Acordo de Cooperação Técnica com o Governo Federal para uso integral da plataforma do Compras Gov e, de modo particular, do sistema de gestão contratual, do Contratos Gov. Acho que é tentar pensar em modelos, né, de construção coletiva. No nosso caso, é uma estratégia interfederativa que a gente tem aí de desenvolvimentos compartilhados e de melhorias compartilhadas no sistema de gestão contratual que o governo federal adota. Então, eu acho que são aprendizados de como atuar e de como caminhar. O Bruno está de volta aí. Não sei o que aconteceu, me desculpem. Não sei onde que eu parei. Na verdade, você nos desafiou na prática, né? Como o gestor tem que resolver problemas imediatos, né? Quando acontece algo inesperado. Você estava falando do TAG. Bruno, só nesse período, só complementei que você está dando um exemplo muito bom e prático dessas capacidades que são exigidas dos APPGGs e do gestor público de forma geral, nas situações mais imediatas e que exigem, às vezes, uma mudança de rota, como foi o TAG e tudo mais. Foi apenas isso que falei, e eu e Cassiana, a gente deu um exemplo sobre a necessidade, às vezes, de reconhecer a incapacidade. E é quando a gente busca parcerias. No nosso caso, a gente estava falando do governo federal sobre compras públicas, mas enfim, é contigo. Vou tentar ser breve para a gente recuperar esse tempo perdido. Então, falei do TAG, eu tinha falado um pouquinho da segurança alimentar, que a gente também olha para isso pós-pandemia. Era uma operação em parceria com a SMDHC, que dava muito custo de transação para eles e para nós também. A gente reorganizou esse sistema de cestas básicas para os períodos de férias, para garantir que esse também estudante não abandone, não evada, né? É um reforço, e a gente olhou para esse trabalho, além do dia a dia da melhoria da alimentação escolar, todo o preparo das nutricionistas. Enfim, São Paulo já ganhou, você sabe bem disso, vários prêmios sobre alimentação escolar. Então a gente tem um trabalho de excelência aqui na CODAI, que inclusive agora é coordenada por um APPGG, que é o Leonardo, e a gente está muito feliz que ele veio e topou esse desafio também. E aí, falando um pouco do core da secretaria, que é a autonomia escolar, a garantia do atendimento desses estudantes e a garantia das aprendizagens. Então, foi uma premissa olhar para o PTRF, para esse dinheiro que chega nas escolas. O diretor é um servidor público, tem responsabilidade, tem um conselho. A escola sem conselho, ela não é uma escola, né? O princípio da educação é essa coletividade. A gente continua, parece que não, né? O prefeito bate bastante nessa tecla, uma ordem dele expressa
a gente não pode voltar com a fila de creche, então, mas parece que está resolvido, mas não está, pessoal. Todo dia é um esforço gigantesco para a gente não deixar faltar vaga naquele lugar que do nada surgiu uma comunidade, né? Então surgiu uma ocupação, teve uma invasão, enfim, ou inaugurou um conjunto habitacional. É muito complexo trabalhar com planejamento urbano, a gente tenta com o SEAB, com o COAB, com o SMUL, isso é um ponto ainda de melhoria, falando um pouco da comunicação que a Cassiana trouxe, a gente precisa montar essa rede de uma maneira mais efetiva de planejamento, nós estamos tentando fazer, ainda estamos no planejamento muito da casa, acho que precisa crescer isso, mas conectar mais com as outras secretarias e andar mais nesse planejamento urbano territorial. O NAAPA, que já é um grande conhecido da cidade de São Paulo, né, os nossos psicólogos e psicopedagogos, faz um trabalho fundamental, importantíssimo na identificação das vulnerabilidades, tiveram um papel fundamental nos episódios de violência escolar do ano passado, a gente falando em rede, a gente trouxe saúde para a mesa, a segurança urbana, a direitos humanos, a SMADs, enfim, a gente tem tentado andar coletivamente com os demais secretarias da cidade de São Paulo para que a gente possa olhar com esse estudante na sua complexidade toda, né? A escola talvez seja o lugar onde um dos lugares onde isso acaba se externalizando, as violências, sejam domésticas, sejam coletivas ali, mas a gente tem, e esse é um reforço que nós vamos fazer ainda mais no NAAPA. E aí, falando um pouco do papel também de busca ativa, que esse é um programa em parceria com a SMDET, onde o POT, a gente aqui tinha as mães guardiãs inicialmente para os protocolos sanitários em relação à Covid, né? Foi assim que ele nasce em 2021, mas depois depois de 2 anos, ressignificou no ano passado essas mães guardiãs e transformamos todas em agentes de busca ativa escolar, né? Novas mães, claro, por conta dos 2 anos do programa, mas isso tem dado muito certo. A gente conseguiu ter uma ativação muito grande e entendimento das famílias da importância das crianças nas escolas. Não quer dizer que a gente resolveu todos os problemas, mas a gente tem um conjunto de mães olhando todos os dias. Quem está na escola, quem não está, por que não está, e como é que a gente ataca esse problema, né? Como é que a gente diminui o abandono e evasão escolar, que é o nosso princípio. Então, garantir a estabilidade da rede e a permanência desses estudantes. Falando um pouco de recuperação, né, de plano pedagógico, e aí a gente diz aqui que depois de 2 anos tentando colocar a casa em ordem, isso, né, todo mundo sabe, os nossos diretores, a gente fez um trabalho muito forte ano passado de chamar os diretores das EMFs, chamamos todos, são 500, foram várias rodadas, para dizer, olha, conseguimos depois de 2 anos, vamos falar de aprendizagem, né? Parece que é trivial, mas a gente brinca aqui na educação, você é secretário um pouco de tudo, de abastecimento, de obras, de transporte, e aí quando dá, você vira secretário de educação. Porque são muitos desafios para enfrentar no dia a dia do serviço, são serviços complexos e grandes aqui na nossa rede, mas a gente conseguiu chegar nessa profundidade que a gente gostaria, né? O secretário, eu e os demais membros aqui do gabinete, olhando cotidianamente, né, dioturnamente para essa aprendizagem, para todos os materiais pedagógicos, para o plano de formação continuada, para essa articulação da rede, dizendo, vamos falar de DEB, vamos falar de DEP, vamos entender quais são, né, que fase que estamos e como é que a gente alcança esse outro lado. Não adianta só o estudante passar pela rede, ele entrou e saiu, né, mas eu consegui atingir o objetivo principal. Então, a gente fez uma série de ações ano passado e de materiais específicas para a gente conseguir dar um passo para frente nos índices. Se vai dar resultado, a gente ainda não sabe, a gente está aguardando Saresp, DEB e a prova São Paulo, mas a gente aposta bastante nesse trabalho que foi feito ano passado. Futuro, para começar a endereçar o final, o que a gente imagina? Nós fizemos um trabalho grande no ano passado também, de identificação dessas lacunas da secretaria. A estrutura tem a ver também com RH, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a secretária Marcela sabe disso, a nossa coordenadora de compras é uma professora. O nosso coordenador de contabilidade é um professor. A minha coordenadora de demanda é uma professora. E assim vai. Então, quer dizer, a secretaria é baseada em professores, que é o que tem na casa. Poucos são os cargos externos que a gente acaba ocupando com
pessoas específicas de natureza mais gerencial, mas a gente precisa olhar para essa estrutura da secretaria, se ainda é matricial, se não é matricial, como é que ela se relaciona, porque não dá para ter 25 unidades penduradas no gabinete, não dá para a gente ter criado, né, tem um serviço hoje gigantesco de pedagogos e psicopedagogos e não ter uma referência de estrutura. Então, o mundo mudou, a secretaria não acompanhou. A gente precisa discutir a estrutura e na sequência, a questão das carreiras. A gente defende muito aqui uma questão de gestão educacional. A gente precisa olhar um pouco para isso, ou de mais APPGGs para cá, que é a nossa luta diária com a gestão. Quer dizer, a gente precisa de mais gestão num lugar que gere 20 bi na cidade. Vamos olhar bastante para a redução desses impactos da aprendizagem, né? E trabalhar permanentemente com a busca de serviços de qualidade confiáveis pela população. Para nós, o pós-pandemia é um pós-guerra, literalmente, assim, é uma casa que a gente vai tentando recolocar. Eu tive uma experiência complexa, e acho que alguns de vocês também, que estavam sobretudo na saúde na época da pandemia, quem viveu sabe, está na frente, na linha, é um pós-guerra, um pós-pandemia, tal qual a gente também viveu aquele dia. Então a gente está nesse momento ainda intenso, de muitas entregas e recuperações. Nós não podemos negar que tem vulnerabilidade, né? Enfim, ou seja, quando eu coloco vulnerabilidade e integralidade dos sujeitos, o que é isso, né? As pessoas têm como eu disse, nós temos um corpo aqui, né? O corpo da secretaria ele tem um determinado jeito de trabalhar. Então a gente precisa aos poucos ir mudando essa cultura organizacional, porque ela tende a resistir à mudança como qualquer outra cultura, vocês sabem bem disso. E os nossos estudantes, eles têm 54% dos nossos estudantes estão no CAD único. Nós precisamos entender o que é isso, né? O que isso significa para a produção de política pública e no aprendizado, e olhar ele como sujeito integral. É isso um pouco que eu estou dizendo. Mas para isso, a estrutura da educação ela precisa se correlacionar. Ela não pode perder o foco principal, que é a aprendizagem, mas ela não pode desconsiderar que esse sujeito tem uma série de complexidades. E aí tem uma curva de aprendizagem institucional mesmo, e do chão da escola. Eu acho que hoje, depois de 3 anos de gestão, nós estamos bem maduros e sabemos, né, assim, todo o avanço que a gente teve, tem muito a fazer ainda, mas a gente entende que a nossa gestão aqui é uma gestão bastante técnica, tentou justamente dar esse caráter de gestão, de rede, de gestão, de melhoria contínua, de aprimoramento da política pública, e eu espero e a gente gosta muito do trabalho com os APPGGs todos, e aqui da secretaria de fora, a gente sempre troca bastante, porque eu acho que a nossa carreira, e aí eu encerro, além do que o próprio Gaetani trouxe, né, a gente precisa entender um pouco quem somos nós. Né, cada APPGG é diferente do outro. Eu sou um de vocês e vocês são um de... Enfim, a gente tem nossas peculiaridades. Agora, tem características que a gente pode olhar para essas características e tentar saber separar. Nem todo mundo vai ter a mesma vontade ou desejo de ser um secretário adjunto. E talvez eu não tenha as mesmas competências de sentar no lugar do Samuel Ralize. Então, quer dizer, que hoje lá está na Fazenda, quer dizer, ou outras, né, de tantos outros que eu não vou ficar aqui citando, mas que têm especialidades muito importantes em TI, em planejamento territorial, enfim, tem especialidade muito interessante que eu admiro aqui. Então, enfim, termino dizendo que eu sou muito grato por estar nessa dupla função, que eu tenho um absoluto respeito pela nossa carreira, acho que nós temos muito a contribuir, acho que a carreira de APPGGs precisa ser ampliada, já fazendo aqui meu voto no chapéu de APPGG, a gente precisa trabalhar para que essa carreira continue sendo fundamental e importante para a entrega de serviços públicos na cidade de São Paulo. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Secretária, só quer fazer as considerações? Eu quero agradecer, Rose, e eu acho que a gente passou do horário que era previsto, Bruno, e agradecer, tá aparecendo. Bruno, sua tela está aparecendo no WhatsApp. Agora, na dupla, acho que só deixar de compartilhar e você está congelado. Agora está aparecendo sua agenda e está lotada.
Ele acha que ele está com problema, gente, de atraso na conexão. Mas eu quero agradecer ao secretário Bruno. Eu acho que ele mandou um recado para a secretária de gestão, que ele precisa de mais APPGGs, mas esse recado é muito bom, Bruno, e ele converge justamente com o que a gente quer, né? Os APPGGs precisam entender a sua necessidade de presença nessas políticas públicas finalísticas, então a ideia é que as pessoas aqui se identifiquem também com o trabalho, e faremos isso com outros secretários, mas que venha mostrar essa amplitude para que trabalhem naquelas políticas ali que são imediatas, e entendo esse papel de contribuição, e daí que entendo também que serão identificados ainda mais talentos do que a gente já identifica, né, diariamente, como as expertises que são diferentes, mas que se completam e são necessárias à administração pública. Então, eu gostaria que o pessoal da carreira que está aqui presente já colhesse depois as pretensões de APPGGs que querem trabalhar na educação. Tem uma fila que quer trabalhar na Smarts também, o secretário da Smarts, igual o Bruno, tem desafios imensos do dia a dia na política da ponta, está precisando de gente que ajude a construir ideias. E, Bruno, me chamou a atenção alguns pontos, esse é meu comentário final, de quantas vezes você teve que ter ajuda, né, da tua equipe, enquanto a PPGG também, para construir coisas, né, do zero e pensar soluções do zero também. Mas imagino que algumas vezes você recebeu contribuições diretas também da tua equipe a partir de uma leitura de dados, né? Tanto o Gaetani como vocês colocam a análise de dados como essencial para essa compreensão. E quando você tem essa compreensão de dados, né, e expertises diversas, muitas vezes você recebe propostas, e essa proposta também dá uma visibilidade no profissional ali do dia a dia. Você concorda com isso aí dentro da Secretaria de Gestão, as identificações de talentos a partir da proatividade do próprio servidor? Não, com certeza. Eu acho que a gente tem um conjunto de talentos dentro dos APPGGs, e aí eu acho que esse é o desafio da gestão da carreira, né? Alocar, fazer um bom PTI, o acompanhamento, e como que a gente pode, criando essa rede, só para dizer um exemplo aqui, a gestão da carreira no início ela estava completamente dispersa, né? E aí a gente foi olhando para outros modelos de outras secretarias que tinham um grupo que sentava coletivamente, pensava, e a gente acabou mudando isso aqui também, e funcionou muito, muito mais, assim. Então, a gente tem aqui hoje um time que muitas vezes a gente dá o desafio e fala, ó, consigam parar, pensar, trazer proposta, solução, desenhar a política, redesenhar. Então isso é muito importante para a gente, quer dizer, olhar e aprender com os demais é fundamental, e tem dado certo para nós, sim. Então, chegamos ao fim do evento de hoje, que foi muito bom, produtivo, né? Agradecemos a presença da secretária Marcela Arruda, pelo Bruno Lopes, da Secretaria de Educação, também do senhor Francisco Gaetani, lá do Governo Federal, e por terem nos inspirado por meio de seus conhecimentos, experiências na gestão pública e atuar na construção de políticas públicas que impulsionam governos e cidadãos. E Cassiana E não tem Montesiano, perguntas para o Bruno? não Vocês sei. receberam, Cassiana, perguntas aí, Giovana, tem perguntas para o Bruno, não? Acho que tem, Rose. Se o Bruno aceitar duas perguntas tempo. E vocês... a gente extrapolou o horário, era um respeito que a gente estava tentando seguir do horário nesse primeiro evento, nos outros acho que é muito mais participação. Mas se tiver pelo menos duas perguntas para o secretário Bruno, para não ficar só nas minhas considerações. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? É bom encontrá-lo aqui. Tem um ponto que chegou e eu acho que é legal se puder abordar, que para além dos desafios pedagógicos, acho que você trouxe que parece que o secretário de gestão precisa ser secretário de educação, precisa ser muitos outros secretários, né? De infraestrutura, de suporte. E como vocês estão estruturando esses desafios dentro da educação, enquanto propostas e ideias mesmo que talvez possam ajudar cada PPGG ou cada gerente que está aí em suas outras secretarias a também levarem essas problemáticas ou trabalhar essas problemáticas que em dimensões muito menores, mas essas questões aí de estruturais, né, que esses processos estruturantes que dão suporte à política finalística, eles acontecem em todas as secretarias. Então, seria legal se você pudesse compartilhar um pouquinho essa dimensão.
Eu acredito, Cassiana, que a gente tem, evidentemente, as funções de cada PPG acabam sendo diferentes. Então, a gente tem aqui um grupo que está no planejamento estratégico e fazendo acompanhamento e monitoramento da nossa carteira de projetos. Esse grupo, ele tem talvez uma análise mais global, e eles têm nos ajudado a sistematizar. Mas eu sou crítico um pouco também a esse modelo. A gente tem divergências, enfim, dentro da nossa carreira, das nossas gestões, mas eu vejo outras experiências mais interessantes do papel dos APPGGs, a depender, e respeitando as suas capacidades, intencionalidades, expertises, né, o seu próprio conhecimento, suas vocações, para um desenho efetivo da política, né? Eu acho que o APPGG, ele tem, todo o nosso concurso, ele tem uma capacidade multidimensional de olhar para o jurídico, olhar para o financeiro, olhar para a legislação, para RH, para compor e redesenhar ou desenhar a política. Identificar gargalos, acho que também tem uma parte da avaliação que a gente, infelizmente, aqui posso dizer, na educação, a gente tem tentado cada vez chegar, a gente tem uma avaliação formal da educação, mas pela primeira vez a gente fez uma avaliação da política pública, do serviço da educação, com o apoio da FIP, evidentemente, que tem a operação disso, mas pela primeira vez a gente fez isso. Então, quer dizer, saber fazer a pergunta para também ver qual que é o problema, né? A partir do que eu faço, eu sei qual que é o dado que eu coleto. Então, eu imagino que a gente precise, dentro dessas institucionalidades, respeitar esse papel de cada um e tentar vocacionar isso. Então, se eu tenho APPGs que são bons estruturadores, ele cumpre esse papel de estruturação dessa política. Ao mesmo tempo, eu tenho bons APPGs que são como se fossem os consolidadores dessa memória institucional, porque isso é uma memória institucional e uma curva de aprendizagem, e vão depois replicar ou reaplicar para os demais. Então, eu acho que no final do dia, a secretaria acaba fazendo as duas coisas, né? Então, tendo um grupo que monitora, acompanha, registra e tenta dar vazão e levar este aprendizado quando está no processo com várias coordenadorias. Então, esse grupo chamado planejamento estratégico, ele faz isso, ele é um pouco multiplicador e pulverizador das boas práticas na secretaria. Acho que é um modelo importante. É que na minha angústia de APPGG/secretário, eu tenho programas a entregar. Então, óbvio que o registro, ele me traz menos concretude, porque ele é mais de médio prazo formativo. E então eu acredito também nesse outro papel nosso de colocar pessoas para ir apoiando e entregando. Então, aí resulta no caso do Leonardo, que agora assume a CODAI para estruturar e entregar, e lá tem um papel importante de redesenho, né, de coordenação, mas óbvio que aí é uma pessoa específica que eu estou citando aqui. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, é importante esse processo também de registro e de multiplicação e disseminação desse conhecimento. Sem a carteira, sem fluxo, sem redesenho e disseminação, a gente não consegue também mudar essa cultura organizacional. Sim, com certeza. Acho que outro ponto que eu posso trazer talvez a pergunta venha até de uma reflexão que foi propiciada na parte da manhã, a respeito de, lá a gente discutiu um pouquinho sobre os aspectos federativos, e em especial como é que a gente trabalha com discussões que extrapolam o limite do município, né? E como é que a gente torna comitês, conselhos interfederativos mais eficazes, e que, de fato, contribuam aí com a realidade do município, mas que o município também possa levar a experiência para contribuir com os demais entes. Então, seria bacana se você pudesse trazer um pouco esse apontamento também para a tarde. Não, perfeito. Acho que o Pacto Federativo está aí. A gente, nesse momento, inclusive, acabou tomando uma decisão no município de municipalizar 25 escolas, né? Isso já saiu um pouco na mídia, enfim. Mas porque entendemos nosso compromisso constitucional da LDB e a qualidade que a Prefeitura de São Paulo traz para esses estudantes. São 13.025 escolas nesse momento. Mas, então, estou dizendo de um exemplo específico, mas eu posso dar outros exemplos. Então, os secretários de capitais da educação, nós formamos um grupo, né, institucional, que é o CONSEC, como tem o CONSAD, enfim, que vocês já conhecem, o CONCEFAS. Nós temos agora o CONSEC, que é de secretário de educação das capitais. E é muito interessante a troca, é muito rica entre esses secretários que têm dimensões complexas, cada um ao seu, mas tem dimensões complexas. Então, tem um relacionamento interfederativo importante, que é
é fundamental fazer, seja até na região metropolitana, a gente tem algumas parcerias, a secretária daqui é em São Caetano, Jundiaí, enfim, tem um grupo que a gente trabalha bastante. Então, no relacionamento de municípios, é muito comum na educação se ajudar por conta das fronteiras e também dificuldades do dia a dia. Faltou feijão, eu peço lá enquanto a gente não arruma aqui. Então, tem uma relação importante. Da perspectiva com o governo federal, a gente tem os mecanismos tradicionais, tanto de recursos, repasse de recursos constitucionais, mas também tem os programas, né, que é o PARA, os programas articulados. O governo federal, ele traz um pouco programas que a gente também acredita. Hoje tem um incentivo importante sobre educação integral, e a gente já tinha esse desejo, e óbvio que o governo federal também pautando para nós, não problema nenhum, a gente aderiu, está buscando recurso, tem um papel importante também de conectividade dentro do MEC. A gente tem um trabalho com o próprio FNDE, fundamental na discussão da alimentação de qualidade, porque o FNDE também pauta o regulatório, mas a implementação é complexa. Nem sempre o que está no regulatório funciona bem na prática. Então, a gente tem um movimento importante com o FNDE e a educação, de modo geral. Então, quer dizer, eu tenho uma discussão com os municípios, com o Estado e com o governo federal, é presente, é constante, a gente tem um conjunto de pessoas dedicadas a isso, e eu acho que é importante, como o próprio Adelano acho que falou hoje de manhã, essa revisão do Pacto Federativo é fundamental. Até onde nós vamos, né? Porque, no limite, vejam, o nosso papel aqui no município de São Paulo, de desafio, seria assumir mais 500 escolas. Eu não tenho orçamento para fazer isso, né? A prefeitura não tem. O nosso sistema custa muito mais que o do Estado, mas por quê? Porque a gente também coloca mais serviço de apoio ao estudante. Vai passar por uma discussão societal. Que queremos dessa educação, né, nacional, estadual e municipal. Um pouco passa também a questão do custeio da saúde. Então, eu acho que é fundamental a gente estar conectado com esses pares federativos, né, da temática aqui da educação, e junto com a Secretaria da Fazenda e com os demais atores políticos e governamentais, a gente conseguir discutir que política pública o município tem que entregar para esse sujeito, já que até ontem a educação infantil não era uma questão obrigatória. Hoje, embora não seja obrigatória, é obrigatória na prática, né, pela decisão do STF. Então, todo mundo tem direito a uma vaga. Eu preciso prover uma vaga, e por isso que, não só por uma questão de decisão judicial, mas ter 350 mil bebês todos os dias frequentando creche, se a gente esperasse o crescimento natural do serviço público, a gente não ia chegar nunca. E a parceria já existia, né? A gente, quando vai recuperar a história aqui da parceria na educação infantil, a gente descobre que no município de São Paulo, a primeira creche, como creche, ela era conveniada, ela não nascia estatal, e ao longo do tempo o serviço filantrópico era tão grande que o Estado abre a primeira, a prefeitura abre a primeira creche, né? O Estado abre a primeira creche, e assim é a história. Então, a gente vive num mundo com o terceiro setor acoplado. Então, essa é uma discussão fundamental mesmo, que é discutir quais serviços a gente quer para o nosso país e as competências e responsabilidades de cada um. Muito bom, obrigada, Bruno. Tem até umas outras questões, mas acho que a gente pode depois também mandar e compartilhar por e-mail, se for possível. Sim, até se tiverem dúvidas, vocês podem enviar o e-mail para gestão da carreira, appgg@prefeitura.sp.gov.br. Então, agradeço a todos pela participação, a secretária Marcela Arruda, ao Bruno Lopes e a todos que estiveram aqui presentes durante todo o evento. Com certeza também Francisco Gaetano está recebendo os nossos elogios. Muito obrigada a todos e finalizamos nosso evento. Tchau, tchau.